Bem-vindos ao nosso debate sobre as Escrituras da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Hoje daremos prosseguimento ao debate sobre o Livro de Mórmon. Sou Terry Ball, do Departamento de Escrituras Antigas da BYU, e aqui comigo estão três caros colegas meus do mesmo departamento. À minha esquerda está o irmão Clyde Williams. É um prazer tê-lo conosco. Depois de Clyde, temos o professor Williams, e ao seu lado temos a professora Guy Stutern. Obrigado por sua presença, Guy. Também temos aqui um dos nossos professores sêniores e mentor de muitos de nós, professor Paul Hoskson. É sempre um prazer tê-lo conosco, Paul. Gentileza sua. Bem, vamos falar sobre os capítulos iniciais do livro de Mórmon, em 1º Nef. Mas antes de entrar nos capítulos, vamos ler rapidamente a introdução, que podemos chamar de um resumo que apresenta todo o livro de 1º Nef. Escrita em itálico lá no alto da página, ela nos apresenta a Leí e sua esposa Sariah e nos conta sobre os filhos que eles tinham. Depois há uma sinopse de que vamos encontrar no restante do texto, ok? Como Leí recebe uma visão, uma família é forçada a sair de Jerusalém atravessando o deserto, chegando à terra de abundância e ao novo mundo. E bem no finalzinho lemos isto segundo o relato de Nef, ou em outras palavras, eu, Nef, escrevi esse registro. Parece que esse resumo constava realmente das placas traduzidas por Joseph. Sempre fiquei pensando se ele escreveu isso primeiro, antes de começar a escrever 1º Nef, ou no final, depois de ler tudo o que ele escreveu e pensar, seria bom ter um resumo disto, talvez fosse para publicação e precisasse de um resumo, algo assim. Mas em seguida, Nef apresenta-se no versículo 1. Guy, para começarmos, fale um pouco sobre o versículo 1 e o que aprendemos sobre Nef. Bem, do versículo 1 a mais ou menos o versículo 3, temos Nef apresentando suas qualificações para escrever este trabalho. Ele diz ter nascido de bons pais, que foi instruído no conhecimento de seu pai e que passou por muitas aflições, mas que também foi altamente favorecido pelo Senhor e que adquiriu um grande conhecimento da bondade e dos mistérios de Deus. Isso é interessante. Quando os alunos olham para essa primeira passagem, em geral têm a ideia de que isso foi escrito pelo jovem Nef, quando eles estavam deixando Jerusalém. Mas em 2º Nef 5, versículos 30 e 31, aprendemos que ele escreveu isso depois de terem chegado à terra da promissão, uns 30 anos depois de terem partido. E esse versículo deixa claro não ter sido escrito por alguém jovem, talvez adolescente, seja lá qual fosse sua idade, mas sim por um homem maduro de meia idade, meditando com grande sabedoria. E essa sabedoria se reflete claramente quando vemos as coisas que ele fez aqui, quando fala de seus pais. Passou por muitas aflições, agora, ao escrever isso, realmente havia se passado. Talvez tivessem aflições na juventude e que podia dizer que realmente passou por sofrimentos. Um adolescente não pensaria, sou altamente favorecido, tendo passado por muitas aflições. É claro que viu como o Senhor trabalhou e o livrou, mesmo passando por aflições. Nos faz sentir que as aflições o transformaram no homem que é. Depois ele fala um pouco sobre a língua, na qual escreve o registro. Pô, você é linguista, fale um pouco sobre a língua deles. Bem, a língua dos dias de Leí era obviamente o hebraico. Alguns a chamam de hebraico antigo. Existe alguma evidência de que havia uma escola de escribas que estabeleceu algumas normas para a língua escrita, a língua falada, etc. Em Jerusalém? E em todo o reino da Judéia. Ok. Pelo menos a partir do 9º século e até o exílio na Babilônia. E em paralelo, na Judéia, sabemos que usavam no mínimo numerais egípcios, mas provavelmente outros materiais egípcios também. Por isso é interessante esse comentário de Nef sobre o conhecimento dos judeus e da língua dos egípcios. É exatamente isso que encontramos nos registros daquela época. Então isso não foi uma inovação exclusiva do livro de Mórmon. Não, não foi. Mais à frente lemos no livro de Mórmon, no capítulo 9, que se as placas fossem maiores, eles teriam escrito em hebraico, mas resolveram escrever em egípcio por ser talvez mais compacto. Achei esse comentário muito interessante, porque, como sabem, o hebraico é uma língua bastante concisa. De fato. E o egípcio deveria ser realmente uma forma muito compacta de escrever. Era assim. Parece certo dizer que encontramos no livro de Mórmon, na versão em inglês, 3 tipos de linguagem. Temos o inglês dos anos 1820 e a 1830, falado por Joseph Smith, e depois temos o inglês da versão do rei Tiago, e que ele usou particularmente ao identificar passagens e ensinamentos comuns a escrituras com as quais foi criado.
E também temos elementos, artefatos, por assim dizer, das línguas antigas do Oriente Médio. São estruturas gramaticais de uma língua obviamente estranha para Joseph Smith e que estão presentes em todo o texto. O termo "e aconteceu que" é um ótimo exemplo que encontramos em todo o livro de Mórmon, e em hebraico era uma forma de começar uma frase, pois não tinha o que usamos como ponto para indicar o fim de uma frase e o início de outra. O termo "barraiá" é um sinal para o leitor de que vai começar um novo pensamento. Assim, o que nos parece repetitivo é, na verdade, um indicador de uma antiga linguagem hebraica. E não são algumas palavras como em nossa língua. Em hebraico, são 4 letras que expressam a mesma coisa. Parece uma coisa bem fácil por essas 4 letras ali e pronto. Além disso, há outras coisas, como você disse, que mostram que esta é a tradução de um texto antigo. Há frases e maneiras de se expressar que realmente não soam como a nossa língua. Essa é a tradução de um documento antigo, não há dúvidas quanto a isso. Acho que o termo usado pelos estudiosos para estas expressões e linguagem do Antigo Oriente Médio é o hebraísmo. Se mais à frente no texto encontrarmos outras expressões que nos intriguem, podemos falar sobre elas ao longo do debate. Depois, então, de termos falado sobre a língua aqui no versículo 4, vamos adiante, onde ele nos dá uma visão mais histórica. Aqui ele retoma no versículo 4 o registro de seu pai, que ele está resumindo, porque os versículos 1, 2 e 3 são apenas sua introdução ao registro do pai. Vamos partir então do versículo 4 com esse registro histórico. Esse resumo do pai de Nefe vai até mais ou menos o capítulo 8, correto? Isso mesmo. E aí ele começa a escrever o seu próprio. Ele escreve sua própria história, começando no capítulo 8 novamente. Então, o que estava acontecendo no mundo quando este registro foi iniciado? O capítulo 4 nos conta que era o primeiro ano de reinado do rei Zedequias. Historicamente, sabemos que esse foi um ano turbulento para Jerusalém e para aquela região. Houve o declínio do Império Assírio, que havia causado uma enorme destruição nos estados israelitas do norte. E durante este declínio, o Egito, como sempre, era o tipo de potência que tentaria se reafirmar, apesar de ter perdido muito de seu poder também. Ao mesmo tempo, vemos surgir aqui o Império Babilônico. Exatamente antes deste período, há um encontro entre assírios e egípcios na Batalha de Carquemish, por volta de 605. E daí por diante, a Síria deixa de ser uma potência mundial, e a Babilônia é quem passa ao comando, inclusive em Jerusalém, causando destruição também. Apesar do Reino do Sul ter sido capaz de evitar alguns dos problemas do Reino do Norte, vemos aqui o rei Josias tentando começar algumas reformas religiosas, até ser morto. Assim, no período entre 605 a 597, aproximadamente, vemos 5 reis comandando Jerusalém. Zedequias é apenas o último dessa sucessão, e é, na verdade, filho de Josias. Mas a Babilônia ainda terá uma influência maior sobre Jerusalém, e haverá alguns sendo deportados. É aqui que Daniel e Zedequias vão para a Babilônia, mas é também quando o Senhor está dizendo: estas coisas estão acontecendo porque vocês não estão se lembrando do seu convênio. E aí, ele enviará vários profetas. Teremos Jeremias, Obadias, Abacuque e Leí. Ou seja, ele é apenas mais um profetizando em Jerusalém nessa época. Houve muitos profetas, você nos deu uma boa lista. É possível até que eles tenham conhecido Ezequiel ou Daniel antes de serem levados. Na primeira deportação, no momento em que isso está sendo escrito, pode-se dizer que Judá era um estado vassalo do Império Babilônico. Correto? Sim. Zedequias foi escolhido a dedo e posto no trono, aparentemente por ter jurado lealdade como vassalo, uma promessa que ele não manteria por muito tempo. Ele se manteve como vassalo por menos de 10 anos, mas ainda havia uma forte influência do Egito sobre o reino judeu. E Zedequias acabou por ceder a essa influência e rebelar-se. Mas aqui, no início do livro de Mórmon, é quando Leí recebe sua visão durante o primeiro ano do reinado de Zedequias. Este acaba de ter sido posto no trono no lugar de seu sobrinho, o qual foi levado cativo para a Babilônia e mantido vivo porque a linhagem de Cristo tinha de vir através dele. E é também nesse primeiro ano do reinado de Zedequias que ele deixa Jerusalém, conforme lemos no início do terceiro Nefe, ou seja, no período de 1 ano ele recebeu a visão e eles deixaram Jerusalém.
É impressionante aprender como Leí se tornou um profeta, simplesmente por ter dado ouvido aos profetas. Este é o diferencial. Ouvir um profeta levou-o, no versículo 5, a orar sobre o que ouvira. Ele creu, e o Espírito não apenas prestou testemunho, mas também teve uma visão. E é isso que o leva a perguntar e ver estas outras coisas de que estamos falando aqui, seguindo o seguinte padrão. Ele viu Deus e Cristo. Em outra visão, ele recebe um livro, ou lê um livro, ficou cheio do Espírito. Viu a destruição de Jerusalém. E então, o versículo 15, onde sua alma se alegra, não por causa da destruição, mas porque ele sabe que os que derem ouvidos aos profetas, como ele o fez, não teriam que sofrer ou ser destruídos. Vemos assim que sua motivação para sair pregando não era apenas porque queria aquele povo destruído, então iria adverti-lo, mas porque queria salvá-lo, queria que conseguisse escapar. Esse era o seu real propósito, que infelizmente não foi muito bem recebido. Sempre que penso em como o povo reagiu às advertências de Leí sobre esta destruição iminente, imagino por que eles foram tão inclinados à violência de tentar matá-lo. Acho que se eu visse em algum jornal sensacionalista notícias assim, fantásticas, eu simplesmente pensaria que vinham de algum maluco, mas não teria o impulso de procurar quem gerou essas notícias e atacá-lo fisicamente. Mas aqui tem alguma coisa no que Leí está pregando que realmente perturba o povo. Acho que era politicamente perigoso também. Acho que temos dois fatores, um lado político e outro religioso. Tanto Jeremias como Leí advertiram: não vão lutar contra os babilônios, vocês vão perder. E isso foi visto por alguns como não muito patriótico. Não estavam apoiando o reino, nem sendo bons cidadãos. E acho que, por essa razão, houve tantos que não simpatizaram com Leí ou Jeremias, conforme lemos no livro de Jeremias, mas também porque ele estava realmente testificando do Salvador e seu papel de redentor do mundo. E aparentemente havia pessoas que não simpatizavam com isso também. Na verdade, ele falou bem mais sobre isso do que Jeremias, o que me parece interessante. Às vezes penso como Joseph Smith se sentiu enquanto traduzia este relato. Provavelmente ele se identificou com a experiência de Leí, uma visão gloriosa onde viu o pai e o filho, foi-lhe dada uma mensagem para propagar, mais tarde recebeu um livro para ser mostrado assim como Leí. Enfrentou rejeição assim como Leí enfrentou. E havia quem quisesse destruí-lo por falar sobre o que aprendera. Fico pensando se ele sentiu algum consolo ao saber que o seu espírito era tão próximo ao de Leí. Isso também se encaixa muito bem com o que Amós disse. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos e profetas. Essa palavra em hebraico que descreve segredos é sod, que quer dizer conselhos. E noto aqui, nessa visão recebida por Leí, que temos um conselho celestial, assentado para julgar Jerusalém. E acho que este livro está falando sobre esse julgamento que virá sobre eles. Mas Deus não executará esse julgamento até ter dado ao povo tempo de se arrepender. Ele sempre enviará profetas como Leí para adverti-los e tentar evitar esse julgamento. E vendo o que poderia acontecer caso eles rejeitassem seus convênios, queria que eles entendessem o que Cristo faria e a liberdade que poderiam obter. Nefe também aprendeu, conforme diz no final do seu relato em 2 Nefe 33, que nenhum homem se zangará com as palavras que escreveu, a não ser que ele seja do espírito do diabo. O adversário desempenhou um papel em tudo isso ao agitar o povo contra o que era bom. Nefe entendia isso, e Leí percebia isso claramente também. Acho que ao chegarmos ao final do capítulo 1, como você mostrou, Clyde, Nefe escreveu sobre isso revendo o passado, agora já no Novo Mundo. E no começo de seu registro, ele quis deixar bem claro que apesar da visão de seu pai ter mostrado uma destruição e que seu pai também ensinara sobre a redenção, ele escreveria um livro em que nos mostraria que as ternas misericórdias do Senhor estão sobre todos aqueles que ele escolheu por causa de sua fé, para torná-los fortes com o poder de libertação. E agora ele nos mostra a libertação e as ternas misericórdias do Senhor ao longo de todo o livro. E veremos libertação repetidamente, não é? Mas libertação tem duas partes. Aqui é a libertação física, no caso de Jerusalém. Mas realmente a mais importante é a libertação que vem do sacrifício expiatório do Salvador. Libertação espiritual. Aprendemos sobre libertação física ao começar o capítulo 2. Diferente de Jeremias, um
contemporâneo de Leí, que foi jogado numa cova e forçado a ficar lá a maior parte do seu tempo como profeta. O Senhor tinha outros planos para Leí e sua família. E é interessante que eles fugiram na única direção segura para eles. Eles não fugiram na direção da Babilônia, nem do Egito, nem para o norte. Eles fugiram para a única área fora da influência da Babilônia, do Egito ou dos judeus. Fugiram para o sul. E em segredo, a ponto de deixar para trás tudo pelo qual ele havia trabalhado, pode-se dizer. A lista é bem interessante. Acho que temos aqui um exemplo de hebraísmo no versículo 4, onde fazem uma lista do que deixaram para trás. E aconteceu, capítulo 2, versículo 4, que ele partiu para o deserto e deixou sua casa e a terra de sua herança e seu ouro e sua prata e suas coisas preciosas. Esse uso contínuo do e e dos pronomes sua e seu, um professor de gramática provavelmente tiraria pontos por repetir isso assim, mas na gramática hebraica era corretíssimo. É assim que se escrevia essa lista. E ainda tem outras passagens no capítulo 2. No final do versículo 6, o rio de água, coisa que nós não diríamos aqui porque todos os nossos rios têm água. Mas no Oriente Médio, nem todos os rios têm água. Então dizer rio de água é para dar a certeza que este não é um lugar onde as águas só correm esporadicamente, mas sempre. E quando dizem altar de pedras, também é diferente de como diríamos em nossa língua. Mas em hebraico é assim que se diria. E no final do versículo 9, quando Leí começa a falar essas belas passagens poéticas a seus filhos Lamã e Lemuel, no final do versículo, tu poderias ser como este rio, continuamente correndo para a fonte de toda a retidão. Nós não diríamos isso, porque na nossa língua os rios não correm para a fonte. Eles saem da fonte, mas é poesia oriental e é quase uma citação de alguns escritos extremamente antigos do Oriente Médio. E isso é belíssimo para o ouvido hebreu. Muito bem. Sobre este uso de altar de pedras, rio de águas, placas de metal, para mim é surpreendente a consistência com que essa forma é usada por todo o livro de Mórmon. A forma de construção dos termos como altar de pedras ou placas de latão e a forma de que foram traduzidos primeiro em inglês mostra como era o registro original, ou como se diria isso em hebraico. Bom, há outra pergunta que às vezes confunde um pouco as pessoas, que é: qual era a distância que eles estavam de Jerusalém? Aqui está escrito, e se lermos rapidamente, vamos pensar que era de 3 dias. Bem, para quem conhece a área, sabe que não dá para ir de Jerusalém até a costa do Mar Vermelho em 3 dias. Nem com os camelos mais velozes andando de patins não daria. Mas, se lemos com cuidado, veremos no versículo 5, ele desceu pelos limites perto da costa do Mar Vermelho, e depois lemos, e aconteceu que depois de haver viajado 3 dias pelo deserto, então eles provavelmente estavam a uns 10 a 14 dias, pelo menos, de distância de Jerusalém. Sabemos por ocorrências anteriores do Velho Testamento que isso era necessário, não para tornar as coisas mais difíceis, mas para deixá-los longe e em segurança, para que pudessem voltar, o que seria perigoso como realmente foi, e para que não fosse necessário que o Senhor tirasse a vida de outras pessoas a fim de preservá-los. Me parece que houve sabedoria nesse caso, e é bom reconhecermos o porquê disso. É importante saber que estavam longe o suficiente de Jerusalém para poder cumprir a lei de Moisés e poder erguer um altar não estando em Jerusalém, ou seja, a lei de Moisés os permitia fazer isso dentro de certa distância do território, e por todo o livro de Mórmon, vemos que eles estavam conscientemente tentando viver a lei de Moisés. E Leí, sabemos, tinha o sacerdócio de Melquisedeque e podia administrar essas ordenanças da lei Não de seria Moisés. impróprio para ele oferecer sacrifícios, como vemos no versículo 7, por ter o sacerdócio de Melquisedeque, né? Eles estavam longe de Jerusalém e ele podia fazer isso por conta própria. Mesmo tomando o caminho mais curto, são umas 180 milhas de Jerusalém até Elote, o primeiro ponto de contato que eles poderiam ter com o Mar Vermelho. É uma viagem longa, muito longa mesmo. Dá para entender por que Lamã e Lemuel ficavam murmurando. Era uma viagem dura, não somente longa, mas difícil. Então eles estavam a provavelmente 2 semanas de Jerusalém quando acamparam à beira do rio Lemuel, no Vale de Lamã. Uma viagem longa e difícil. Imagino que eles pensaram, bem, já chegamos e é aqui onde vamos ficar, mas tenho certeza que Leí sabia que essa seria uma parada temporária. É interessante destacar estas 2 divisões que se formaram na família aqui também. A gente se pergunta, por que Lamã e Lemuel reagiriam daquele jeito e Nefe de outro? Ao ler o versículo 12, dá para realmente ver 2 coisas.
Além de murmurar, eles não entendiam as coisas de Deus. É assim também com muitos no mundo hoje. Eles não entendem a natureza e os assuntos de Deus. Então, quando coisas acontecem e não conseguem explicar, questionam se existe um Deus. Eles certamente questionam o que Leí estava fazendo e não acreditavam que a cidade de Jerusalém pudesse ser destruída. E isso iria levá-los, infelizmente, a uma vida de desgraça e sem fé. E mesmo mais tarde, como veremos, Nefe irá pedir a eles que apenas perguntem, mas eles nunca quiseram fazer isso, em contraste com o que Nefe fez. Acho que uma coisa muito importante nesta passagem aqui é o que podemos aprender sobre Nefe. Sabemos que ele viria a se tornar um dos maiores profetas de todos os tempos. Mas ele não foi sempre um profeta. Aqui era apenas um jovem, mesmo que viesse a escrever isso mais tarde. Naquele tempo, provavelmente não tinha a menor ideia do que viria a se tornar. Com certeza. E é isso que é mostrado aqui. Lamã e Lemuel tendo que deixar Jerusalém, o que é muito difícil, e não tendo a menor ideia do porquê, eles não entendiam por que o pai faria isso com eles. Em comparação, temos o versículo 16, de que eu gosto muito porque me ensina um pouco sobre Nefe. E aconteceu que eu, Nefe, sendo muito jovem, embora de grande estatura e tendo também grande desejo de saber dos mistérios de Deus. Se eu me imaginar no lugar de Nefe, o que seria para mim o maior mistério de Deus neste momento? Acho que, como para Lamã e Lemuel, e até para Nefe, seria: por que nosso pai está fazendo isso? Por que estamos aqui? Ele reagiu diferente de Lamã e Lemuel, pois disse: clamei, portanto, ao Senhor. Lamã e Lemuel apenas murmuraram, mas Nefe, em quem vemos logo cedo uma inclinação espiritual, clama ao Senhor. E eis que ele me visitou e enterneceu meu coração, de maneira que acreditei em todas as palavras que meu pai dissera. Por esta razão, não me revoltei contra ele, como meus irmãos. Isso diz que ele voltou-se para o Senhor, e este enterneceu seu coração, o que fez toda a diferença. Foi esse evento singular e definitivo que o transformou. Algo pequeno que o pôs num caminho muitíssimo diferente do que foi seguido pelos irmãos. Qualquer grande desafio pode ser respondido da mesma forma. Podemos murmurar ou perguntar ao Senhor. E isso é um prefácio do que acontecerá no capítulo 3, com a famosa frase ao voltarem para pegar as placas. A importância de ter um coração enternecido por buscar ao Senhor será muito importante pelo resto do livro. Há um dilema interessante no final do versículo 12, quando se fala que Lamã e Lemuel murmuravam. E lá diz: e murmuravam por desconhecerem os procedimentos daquele Deus que os havia criado. Bem, a razão de não conhecerem os desígnios de Deus foi por murmurarem. Ou seja, não conhecemos a Deus se murmuramos, e murmuramos porque não conhecemos a Deus. Esse ciclo precisa ser quebrado em algum ponto. E teria sido quebrado se tivesse seguido o exemplo de Nefe. Falando um pouco sobre Lamã e Lemuel, alguns acham que eram apenas burros e brutos e que não sabiam de nada. Eu acho que não. Acho que tinham conhecimento como Nefe, na língua, história, etc. Eles sabiam que Jerusalém tinha problemas no ano 721 com os assírios, e em 701 também com os assírios. De fato, em 701, quando os assírios tentaram capturar Jerusalém, Isaías disse que ela não seria capturada. Acho que Lamã e Lemuel conheciam as palavras de Isaías e as profecias sobre Jerusalém. E ainda no ano 604, quando Nabucodonosor chegou pela primeira vez, ele não perturbou Jerusalém. E em 597, quando Zedequias chegou ao trono, a cidade não foi capturada. Então dá para ver que conheciam a história e que Jerusalém nunca havia sido capturada. Isaías havia dito que ela não seria, e eles achavam que o povo de Jerusalém era reto. Então você acha que eles pensaram que a promessa de Isaías em 701 ainda estaria em vigor em 600 AC e que Jerusalém não seria capturada? Era um povo do convênio e Deus estaria com eles. Deus protegeria Jerusalém por causa de seu nome, foi dito por Isaías. E não duvido que Lamã e Lemuel soubessem as escrituras sobre isso. O problema foi por não acreditarem no profeta vivo. Acreditavam no profeta morto, mas não num vivo. Porque o profeta vivo estava dizendo que Jerusalém iria cair, principalmente se estavam aliados aos egípcios, ao invés de temer os babilônios. Bem, esta é também a história de uma família, e vemos isso em todas as famílias, onde existem os Lamãs e os Lemuéis, ou pelo menos em potencial os Sems, que são bons seguidores, e também os Nefs, e vemos onde isso nos leva se formos do tipo que se rebela ou murmura e não pergunta. Acontece o mesmo com as famílias, quer estejam
estejam viajando no deserto ou no centro de uma grande cidade. Acho que podemos aplicar isso às nossas vidas também, às nossas próprias circunstâncias e famílias, reconhecendo que isso pode servir de advertência e conselho. Guy, digamos que você acaba de ensinar esses 2 capítulos a seus alunos da classe do Livro de Mórmon. Que diferença você espera que isso faça? Me parece que tem 2 coisas que Nefe está tentando fazer e que definem o resto do livro. No capítulo 1, vemos que as ternas misericórdias de Deus estarão conosco e seremos libertados física e espiritualmente. Com ênfase, acho, no espiritualmente. No capítulo 2, acho que a lição mais importante é o que foi dito a Nefe, por ter tido o seu coração enternecido e se voltado para o Senhor. 2 vezes o Senhor diz a ele que, se guardares os meus mandamentos, prosperarás. Isso está no versículo 20. E caso alguém esteja dormindo, eu vou repetir o versículo 20. E se guardares meus mandamentos, serás feito governante. Para mim, essas são as 2 grandes lições nesses capítulos que definem o resto do livro de Mórmon. As ternas misericórdias do Senhor serão dadas, mas temos que guardar os mandamentos de Deus para sermos abençoados pelo Senhor. Quer sejamos Nefe, quer estejamos vivendo nesta época, esses princípios são igualmente poderosos. Muito bem colocado. Muito obrigado.